Sou, como falei, já faz 20 anos que eu venho na Iba Viva, sou velha de igreja. Eu sou professora, sou casada com o Matheus, faz 2 anos e meio. Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês do que eu venho estudando na Palavra de Deus e eu espero que juntos a gente consiga crescer em amor, em conhecimento e com muita humildade. Vamos falar sobre isso. Quando a Lara me convidou para falar esse assunto, ela me deu algumas opções de temas e eu escolhi falar sobre orgulho porque é o meu pecadinho de estimação. É com ele que eu fico brigando, que eu fico discutindo, que eu fico lutando. Então, eu queria começar, queria que vocês soubessem que tudo que eu vou trazer aqui, eu trago com muita humildade, porque eu estou pregando para o meu próprio coração. Então, o que doer em vocês, saibam que dói em mim também, tá? Eu não tenho nenhuma autoridade sobre esse assunto, eu vim compartilhar o que eu tenho aprendido lutando contra o orgulho também, tá? Então, eu vou começar conversando sobre 6 situações, 6 revelações do nosso orgulho. E eu oro para que você esteja com o coração aberto e disposto para se autoavaliar e deixar o Senhor trabalhar no seu coração também. Vamos lá. A primeira. Aconteceu uma coisa terrível na sua vida. Uma doença, um falecimento, o desemprego, abandono, ou uma situação ruim. Aconteceu uma situação ruim. E a gente lá no fundinho, a gente acha que a gente não merece passar por isso. Sabe como isso se revela? Quando a gente ora e a gente questiona o Senhor dizendo: por que que isso está acontecendo comigo? Eu sempre fiz tudo certinho. Eu segui as instruções de Deus, eu faço tudo que Ele ordena. Ou quando a gente vê aquele caos acontecendo, que aconteceu uma coisa ruim, totalmente fora do que eu acho que eu estou merecendo. Eu olho para o lado, eu vejo as minhas amigas com a vida perfeita, blogueira que não tem nenhuma ruga, nenhum problema, e eu sinto inveja. E a inveja, nesse caso, ela é uma manifestação de orgulho, porque eu penso que eu mereço mais do que aquela pessoa. Ela não pode ter mais do que eu. Ela não pode ter a vida perfeita. Eu que mereço a vida perfeita. Os meus méritos são melhores que os dela. Ou quando a gente não agradece pelo que a gente tem. Porque a gente pensa, eu mereço isso. Nossa, essa coisa boa está acontecendo na minha vida, não porque Deus está me dando, mas porque eu mereço isso. Por que que eu vou agradecer por uma coisa que eu conquistei? Não preciso agradecer. Então, vamos para uma segunda situação. Vamos supor que tem uma tarefa que não é tão importante ser realizada. Uma coisa boba, tipo guardar a louça da sua casa. Ou uma demanda simples do seu trabalho que você poderia delegar essa tarefa para outra pessoa. Mas você não delega. Por quê? Porque o seu jeito de fazer é melhor. O outro não faz do jeito que eu faço. Se ele fizer, eu vou ter que refazer mesmo. Então a gente fica buscando um perfeccionismo errado, que nos coloca como melhores do que os outros. Buscando reconhecimento ou buscando um sentimento bom com a gente mesmo, sabe? Para fazer a gente se sentir bem com a gente mesmo. Ah, eu sou ótima nisso, sou capaz. Ou não, vamos pensar, eu decidi que eu vou delegar a tarefa, mas não saiu do jeito que eu queria, eu fico irada. Como assim? Eu não acredito, fico impaciente. E aí eu fico pensando, eu estou muito brava, eu estou muito impaciente, o problema é você que não fez a coisa certa. Você está atrapalhando a minha vida. Eu não gosto do que o outro fez, porque eu penso que eu sou melhor do que ele. E aí tem um outro jeito que esse orgulhinho aparece na nossa vida, que ao invés da gente ter uma conversa madura, porque às vezes a gente tem uma ideia melhor mesmo de jeito de fazer a coisa. Tudo bem, não tem problema, acontece. Mas ao invés de eu ir lá ter uma conversa madura sobre esse assunto, eu solto uns comentários sarcásticos, um humorzinho ácido que destrói a pessoa, dou aquela cutucada doída, sabe? Cutucando a ferida. Esse é um jeito de perceber que o orgulho está presente na nossa vida mais do que a gente gostaria, provavelmente. Mas não acabou por aí, tem mais, né? Porque não é um pecadinho simples, ele se manifesta mais. Imagina que você está sendo discipulado por alguém, acompanhado por uma pessoa, e essa pessoa te aponta uma coisa na sua vida, à luz da Bíblia, tudo certinho, que você precisa corrigir. E aí você escuta e responde: olha, eu acho que eu tenho uma opinião diferente da sua quanto a isso. Você, com toda a sua autoridade, está discordando da Bíblia, porque você não consegue se submeter a uma autoridade. Você pensa que você não precisa aprender nada, porque você já sabe de tudo. E aquela situação que você está no mercado e vê uma mãe com um bebê fazendo uma birra estratosférica. Você, que não tem nenhum filho, pensando: ah, o meu filho não vai fazer isso, porque eu vou ser uma mãe melhor que ela.
Você que não tem nenhum filho. É o seu orgulho falando, eu sou melhor que ela. Meu filho vai fazer birra no mercado. Mas aí corta para 2 anos depois, seus filhos fazendo a birra no mercado. Mas você pensando que não precisa aprender nada, porque você já sabe de tudo, já é muito boa nas coisas, está resistindo às autoridades que estão falando com você. Quarta forma de perceber o orgulho na sua vida. Você busca por aprovação dos outros e fica o tempo inteiro pensando o que vão pensar de você. Mesmo que disfarçadamente, você deseja mostrar suas conquistas para as outras pessoas. Quando alguém te critica, você volta para a pessoa e fala: olha para sua vida antes de falar da minha. Você está falando isso de mim, mas e você que faz isso, 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 isso? Não aceita crítica. Está sempre na defensiva. Tem dificuldade de reconhecer seus erros, suas imperfeições. Então, quando alguém te aponta um erro, pode ser que você encontre 40 mil desculpas diferentes para falar por que isso aconteceu. Pode ser TPM, noite mal dormida, tá sobrecarregada, um monte de coisa. O problema nunca é você, é sempre as circunstâncias, né? E aí, você, dependendo do que tem para fazer, de qual a sua demanda, como você está sempre buscando a aprovação dos outros, dependendo do que é, se ninguém vai ver, por que você vai fazer? Ninguém está vendo o que eu estou fazendo, por que eu vou ter que fazer mesmo assim? Ou eu estou fazendo hoje, amanhã eu vou ter que fazer de novo, por que eu vou fazer? Ninguém está vendo, você quer reconhecimento, você quer aplausos. Até eu estava ouvindo o podcast da Naná Castilho, ela dá um exemplo muito bom de Provérbios 31, que ela fala que a mulher é reconhecida na porta da cidade, que o marido fala, mulher como essa não há, que está lá no final de Provérbios 31, mas no começo que ela acorda cedo, dá instrução para todo mundo, trabalha, essa parte ninguém lembra, né? A gente só lembra da parte boa, de ser reconhecida, de busca por isso, busca por reconhecimento, busca por aplauso, pelo olhar das outras pessoas, né? Uma manifestação de orgulho. Mais uma, que eu fui nada comedida, já falei. Vou começar mostrando tudo de uma vez. Quando a gente ora só por nós, a gente não ora por Deus, a gente não ora para os outros, a gente faz aquela oração, que nem eu falei no videozinho, né? A listinha. Tem aqui uma listinha, vou orar por isso, que tá difícil, aqui tá um pouco difícil. Vou check, falei isso, já falei isso, já falei isso. Não ora de coração, a gente ora só por nós mesmos, não pelas outras pessoas. E pensa mesmo, Deus, quando Deus fizer isso aqui, ele tá fazendo porque eu mereço mesmo, não porque tá no plano dele ou porque esse é o melhor para mim. Porque quem sabe o melhor para mim sou eu, né? Vamos falar a verdade. E a sexta e última que eu vou trazer é pensar que as pessoas fazem as coisas piores do que eu. Então eu nem tô tão ruim assim. Tal pessoa tá num pecado que, nossa, olha só o que ela tá fazendo. Ainda bem que eu não faço isso, né? Porque, graças a Deus, eu não cometo esse tipo de pecado. E aí eu queria aprofundar um pouquinho, só antes da gente conversar sobre isso, nessa manifestação de orgulho especificamente, porque temos um relato na Bíblia sobre essa manifestação de orgulho, que está lá em Lucas 18, de 9 a 14. Eu vou projetar, mas quem tiver com a Bíblia e quiser abrir, eu vou ler. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Era um fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adultos, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e ainda dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Temos o que nessa passagem? Um fariseu, que eram os mestres da lei, que estudavam a Bíblia. Era um partido político, né? Mas que eles se vangloriavam muito por isso. Um fariseu que ora agradecendo por coisas que não são seu próprio mérito. E ele não se avalia com justiça. Ele não avalia ele mesmo com justiça. Ele toma para si todas as honrarias. Ele fala: eu não sou como esse ladrão. Eu não sou como esse publicano. Eu não sou como esse adúltero. Eu sou melhor. Eu mereço as coisas boas, porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Ele esquece que existe um Deus soberano no trono. É um absurdo isso que ele está pensando, né? Você olha para essa passagem e fala: coitado desse fariseu, não faz a menor ideia do que ele está fazendo, não entendeu nada da Bíblia, não entendeu nada sobre Jesus. A gente julga o fariseu do jeito que ele julgou o publicano, o ladrão, o corrupto e o adúltero.
Olha a ironia desse texto. Eu acho o máximo isso, porque a gente olha para o texto falando, esse fariseu orgulhoso, e aí a gente está fazendo que nem ele, julgando ele, achando que a gente é melhor do que ele, porque eu não faço isso, imagina que eu vou falar com Deus desse jeito. Uma ironia. A gente lê essa passagem sobre orgulho e julga ela de forma orgulhosa. Então, temos aqui 6 marcas do orgulho na nossa vida. Deu para identificar alguma aí? Só eu mesmo acho que sofro com isso, não tem problema. 6 marcas do orgulho na nossa vida. Eu vou começar a definir o que então é orgulho, né? Já que a gente está vendo como ele age na nossa vida, que é orgulho? Para definir orgulho, eu gosto de pensar que o homem orgulhoso ele é um adorador de si mesmo. Ele tira Deus do lugar de Deus e se coloca lá, coloca a si mesmo. Orgulho é a idolatria do eu. A gente vive sempre pensando que a nossa opinião importa e a gente coloca nossos sentimentos acima de tudo, sempre voltando a atenção para nós mesmos, para uma coisa boa ou para uma coisa ruim, mas sempre para nós mesmos. Eu sei que eu já citei esse livro da última vez que eu vim aqui. Eu tentei fugir dele. Até fui conversar com Israel. Falei, Israel, me ajuda aqui, então vou falar sobre isso, ele tem uma indicação. Aí ele falou, ego transformado. Eu falei, então, é que eu já usei ego transformado, queria trazer uma coisa diferente. Ele, não, ego transformado. Falei, bom, tudo bem, eu aceito. Vou me submeter à autoridade, né? Já estava falando aqui disso. O Tim Keller, no livro dele, Ego Transformado, ele chama esse orgulho de ego. Ele afirma que o nosso ego ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado e ele é frágil. Quando a gente se avalia com sinceridade, a gente se vê muito vazia, muito cheia de nada. E a gente é assim mesmo, por natureza, vazia, tentando preencher esse vazio com muitas coisas, mas nunca é o suficiente. Então a gente fica muito atarefada, a gente fica sempre correndo atrás de alguma coisa para preencher esse vazio que a gente sente. Passa o tempo inteiro se comparando com outras pessoas, tentando desenvolver o melhor currículo, a melhor aparência, a mais boazinha, enfim. A gente fica desesperada para tentar compensar esse vazio. E aí a gente fica dolorida, porque qualquer tratamento inesperado faz o nosso ego ficar machucadinho. Me tratou de um jeito diferente do que eu esperava, não gostei. Ai, os filhos dos outros são perfeitos, meus filhos não são perfeitos. Ai, outra pessoa se saiu melhor numa tarefa, nosso ego ele é sensível. E essa sensibilidade do nosso ego, dessa demonstração de orgulho que faz a gente frágil. A gente fica com a autoestima sempre por um fiozinho para ficar murcha, qualquer circunstância inesperada e a gente fica com o ego murchinho, murchinho. Então, já tô péssima de novo, inútil, incapaz, feia, nunca tô boa o suficiente. Então, vocês percebem que quem tem uma visão muito elevada de si mesma tá sempre pensando muito em si mesma, de eu sou muito boa, eu sou muito bonita, eu sou muito competente. Mas quem tem uma visão muito baixa de si mesmo também pensa muito em si mesma, porque quer sempre chamar atenção pra gente, pro bem ou pro mal. Eu me acho menor, então, eu penso que eu mereço mais do que eu tenho. Eu estou muito insatisfeita com isso aqui, porque eu merecia mais do que isso. Não era para eu estar nessa situação. Buscar um autoconhecimento não é aumentar a autoestima, mas perceber que lá no fundo a gente está vazia, a gente está dolorida, a gente está tarefada e frágil. Tem coisas muito erradas com a nossa identidade quando a gente se vê nessa situação. Lembrando que tem um vazio dentro de nós que é do tamanho perfeito de Jesus. Então, não estou falando isso é, como uma avaliação para nós cristãs, que é para a gente se olhar e falar, eu tenho um vazio que não consigo preencher. A gente consegue preencher esse vazio com o tamanho de Jesus. Mas vamos pensar qual que é o ideal. Se eu não posso ter uma visão muito elevada de mim mesma e eu também não posso ter uma visão muito baixa de mim mesma, qual é o ideal? Vou ler para vocês uma passagem que está em 1 Coríntios 4, de 3 a 4, que nos ajuda a pensar isso. Paulo fala: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. A marca de uma vida transformada, ela não está numa autoestima alta, numa autoestima baixa, mas está no esquecimento de si mesmo. Os outros estão me julgando? Ok, eu estou me julgando? Ok, o Senhor já não está mais me julgando por meio da graça conquistada através de Jesus Cristo. Nós, totalmente inúteis, não fazemos nada de bom, mas Deus nos deu a posição de santos mediante Cristo Jesus, de graça.
Apesar de todas as nossas manifestações de orgulho, de graça, ele nos dá essa posição de santo. Como cristãos orgulhosos, a gente precisa colocar Deus no trono, que é o lugar dele, e assumir a posição de servo, porque isso é liberdade. É servir quem deve ser servido e não viver a escravidão correndo atrás do próprio orgulho e do próprio ego. Ser livre é conseguir se libertar dessas amarras do pecado e servir quem é digno de todo serviço, que é o nosso Senhor Deus, certo? Então, eu trouxe um texto enorme. Eu coloquei o texto de Romanos, de 1 a 11, para a gente estudar juntas. Queria que vocês abrissem, vocês vão ver que é bem compridinho. Eu coloquei na NVT, porque acho que ele usa palavras mais legais para o que a gente vai trabalhar. Mas vocês vão ver que tem uns insights aí no meio que estão na NVI, porque aí eu acho que a palavra é melhor. Então, tá tudo meio misturado, mas vocês vão entender por quê. Vamos lá. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Na NVI fala, este é o culto racional de vocês. É importante isso, racional. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, da renovação da nossa mente, fala na NVI, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Na NVI ele fala, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Vamos separar esse texto em várias partezinhas, que vai ser mais fácil para a gente entender. Primeiro, avaliando só o Romanos 12, de 1 a 2, onde ele fala, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Este é o culto racional de vocês. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, contextualizando, nesse trecho, Paulo começa falando, portanto, ele está concluindo os últimos 11 capítulos. Como se ele dissesse assim para os leitores: vejam bem, se vocês entenderam tudo que eu disse até aqui, se vocês compreendem tudo que eu já falei, vocês já perceberam que só tem um jeito possível de cultuar a Deus, que é vivendo da seguinte forma: entregando o corpo a Deus, vivendo como um sacrifício vivo e santo, e percebam que isso não é uma coisa mirabolante espiritual, é um culto racional, e deixando Deus transformar a nossa mente, abrindo espaço para isso. Se você entendeu o que é o evangelho, como ele impacta a sua vida e a vida da igreja local, você percebeu que não tem outro jeito de viver. Não tem outro jeito de cultuar Deus. Você pode ser como um fariseu, que está lá orando, levanta a mão, ora de pé. Mas se você não entendeu que a sua forma de cultuar a Deus é se entregando como um sacrifício vivo e santo, como uma escolha, deixando Deus transformar a sua mente, você não entendeu o que é cultuar a Deus, certo? Continuando então, no 3. Com base na graça que eu recebi,
Dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, sabendo dessa forma de cultuar a Deus, Paulo nos convida para uma autoavaliação. E não é qualquer autoavaliação, uma autoavaliação justa. O Tim Keller chama isso como a gente avaliando o nosso ego, né? Como que eu vou me avaliar? Qual que é a medida de avaliação? De 0 a 10? Como que eu vou me medir? Que régua que eu uso para me avaliar? A régua que ele fala aqui é medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. A fé é como um dom que vem de Cristo. E aí, como que a gente aumenta a nossa fé? Conhecendo mais a Deus, para poder amar mais a Deus. Cristo é a régua da nossa avaliação. É com Cristo que a gente tem que se comparar. E se o seu orgulho está muito elevado, você está olhando para Cristo e achando que está tudo bem, na sua própria autoavaliação, Paulo dá uma forma de rebaixar o seu orgulho. Ele dá a fórmula secreta mágica que todo mundo espera. Pelo menos eu espero há muito tempo já. Está um pouco difícil, mas vamos lá. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro tem uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos diferentes do mesmo corpo, membros diferentes do mesmo corpo, mas todos pertencemos uns aos outros. Qual a fórmula mágica na nossa luta contra o orgulho? É lembrar que a gente é parte de um corpo. Ninguém é cristão sozinho. E quando a gente se lembra disso, isso rebaixa o nosso ego, isso rebaixa o nosso orgulho, porque a gente se lembra que nós não somos essenciais. A gente só precisa fazer a nossa parte, num trabalho anônimo de várias mãos, que é a obra de Deus através da sua igreja. Então, viver a igreja é um relembrar constante de que nós somos parte do trabalho de Deus e não o centro dele. É se deixar ser moldado, ser lapidado pelo Senhor através dos nossos irmãos, através da palavra, cada um com seu dom, como ele diz nos demais versículos, que eu não vou ler todos de novo, vou poupar vocês dessa parte. Mas ele fala: se o seu dom é ensinar, então faça isso direito. Se o seu dom é exortar, faça isso direito. Você não precisa inventar a roda. É só fazer o que você foi chamado para fazer dentro da sua igreja local. E isso já é o suficiente para rebaixar nosso ego, para lembrar que ninguém aqui é a cabeça da igreja. Cada um com seu dom, é isso que ele fala nos demais versículos. Tem uma frase da Tish Warren, num livro, que eu gosto muito, recomendo fortemente, se chama Liturgia do Ordinário. Ele é muito bom para quebrar o nosso orgulho nesse trabalho invisível que é cuidar de uma casa, gerir uma casa. A frase dela é assim: não somos tiros espetaculares no arco da história. Pelo contrário, pela simples graça, somos insinuações de esperança. Ninguém é o tiro espetacular, é o fogo de artifício no meio da escuridão. Não é isso. Ninguém aqui tá para chamar atenção para si mesmo. Mas nós somos, pela simples graça, insinuações de esperança. O que a gente faz no nosso dia a dia é conseguir menos palco e mais graça para que Deus possa crescer e a gente diminuir, mostrando esperança para as pessoas que precisam. Certo? Ah, eu coloquei aqui para vocês. Então, tudo bem. Ana Lu, eu tento muito lutar contra esse pecado, eu sei que o Senhor precisa viver através de mim, mas eu não consigo. O que eu devo fazer? A primeira fórmula mágica já está dada por Paulo, que é viver a igreja local. Não tem outro jeito. Se você fica pulando de igreja em igreja, porque nenhuma igreja é boa o suficiente para você, sinto te informar, o problema é você. Sente, vamos avaliar a sua vida para ver o que está acontecendo. Primeiro passo, então, é viver a igreja local. Segundo passo, ore por isso. Derrame seu coração ao Senhor. Em Filipenses 2,13, ele fala: é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, a gente ora para que o Senhor dê vontade para a gente de se tornar mais parecida com ele e também para que ele execute a sua obra na gente. Então, eu oro pedindo: Deus, me ajuda a querer mais do Senhor e me ajuda a mostrar mais do Senhor também. Certo? Número 3, a fórmula mágica. Precisamos alimentar o Espírito Santo em nós, abrindo espaço para ele. Gálatas 5, 22 a 25 fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não é só um dia que a gente fala assim, ai, agora eu quero andar pelo Espírito. Daí Deus tira a gente de onde a gente está, coloca a gente no Espírito e pronto. Não, é uma caminhada. Andar, ainda que implique num movimento, pode ser lento, mas ainda assim é uma ação, é contínua e é necessário. Então, não está falando, Paulo não vira para a gente e fala, ai, vai ali até o Espírito, pronto, chegou. Mas ao invés disso, a gente tem que caminhar pelo Espírito, caminhar. Eu só queria fazer um adendo antes de continuar. Quando a gente olha para os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nenhum dos frutos volta para nós como nós mesmos. Todos os outros, nós mesmos. Todos os elementos do fruto do Espírito estão voltados para outras pessoas. E isso não é à toa. Mas vamos voltando. Andar pelo Espírito não é algo que simplesmente acontece. Não é como se Deus só chegasse e nos levasse para a santidade. Em vez disso, a gente tem que continuar caminhando. E muitas vezes, com essa ideia de andar no Espírito, tem um conceito de uma longa obediência. E é isso mesmo. Deus nos chama para essa obediência no caminhar. Um caminhar que não é sozinho, mas é comunitário. Então, nós temos um grande lembrete de que o fruto do Espírito, ele precisa trazer unidade, ele reflete nos nossos relacionamentos. E o último item da fórmula mágica, eu escrevi como feche a porta, porque às vezes a gente se coloca em situações e conversa com pessoas, vai para lugares que nos colocam dentro de uma posição orgulhosa. A gente precisa ficar alerta, a gente precisa vigiar. Então, às vezes, por exemplo, a gente está numa situação que tem que fazer uma escolha. Então, vou te dar aqui. Você quer assumir um cargo, você quer fazer alguma coisa dentro da igreja. E aí, o primeiro ímpeto que a gente tem é aceitar porque é uma posição de visibilidade. Nossa, as pessoas vão me ver, vão ver quanto eu sou competente. E não porque a gente realmente quer aquilo, ou não porque a gente foi chamado para aquilo. Isso é uma coisa muito séria. A gente precisa se autoavaliar mesmo e vigiar muito as situações que a gente está se colocando para a gente não alimentar o nosso orgulho, mas alimentar o espírito na nossa caminhada, tá? Paulo, ele fala no versículo 10 de Romanos 12, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Que isso seja a porta de entrada da nossa casa. As pessoas olhem para a gente, elas vejam, elas se sintam honradas e amadas como Jesus fez com a gente, um lembrete de esperança, um lembrete de graça. Eu queria terminar, na verdade, dando um exemplo, já estou acabando, do meu pequeno grupo, porque recentemente eu e meu marido, a gente começou um pequeno grupo de jovens. O tempo todo eu ficava pensando, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não vou aceitar, porque se der errado, todo mundo vai ver que eu fracassei. Eu já começava com uma manifestação do meu orgulho, falando, não vou nem tentar, porque se eu tentar vai dar errado, e aí vão ver que eu não fui boa o suficiente, que eu não consegui, não queria mostrar essa me colocar vulnerável nesse sentido. E aí depois orei e falei, não posso deixar de fazer isso. Se está precisando e a gente está disposto, vamos fazer. Mesmo que dê errado, tudo bem, Deus está cuidando da obra. E foi assim, a gente começou a orar muito, nem sabia quem ia estar no pequeno grupo ainda, mas a gente orava muito falando, Deus, por favor, cuida disso, faz a obra, porque a gente mesmo não vai conseguir fazer, então cuida desse pequeno grupo, ajuda a gente, dá sabedoria, para a gente conseguir pastorear o coração das pessoas, mas ajuda mesmo a gente, faz isso, porque a gente não vai conseguir fazer. Estava orando muito, e ia começar numa sexta-feira. Na quarta-feira eu fui internada, tive que fazer uma cirurgia de emergência e não fui no primeiro dia do pequeno grupo que eu ia liderar. E eu olhava para o meu marido, tinha acabado de sair dessa cirurgia, meio, né, assim. Eu olhava e falava, eu acho que eu consigo ir no pequeno grupo amanhã. Assim, uma coisa muito louca. Eu falava, cara, eu não acredito, eu orei tanto por isso, eu vou perder o primeiro dia. A gente vai ter que cancelar, porque o grupo nunca tinha se encontrado, né? A gente vai ter que cancelar, tal, e tava muito sentido. Eu sonhei com o pequeno grupo por 3 noites seguidas, eu tava assim,
apavorada. Aí, logo que o Matheus mandou, meu marido mandou no grupo, olha, a gente vai ter que cancelar, não teve que fazer uma cirurgia e tal. Um menino chamou ele e falou: olha, não quero passar por cima de vocês, mas pode ser na minha casa, eu posso ajudar. E aí, rápido, eles já se reorganizaram, foram fazer em outra casa, e com uma pessoa que a gente confia muito, gosta muito, liderando. E aí eu orava e falava: caramba, quando eu achei que não ia dar mesmo, Deus foi lá e cuidou. Então, em todas as nossas vulnerabilidades, de mostrar, de se colocar enquanto pessoas humanas, que nem tudo vai dar certo, nem tudo vai sair do jeito que a gente quer, Deus está olhando e falando: eu sou soberano. É de mim que você precisa lembrar. Quando você está orando, não adianta você ficar orando pelos seus próprios pedidos, porque sou eu que efetuo tanto querer quanto realizar. O querer a gente pede, mas o realizar Deus já vai fazer, mesmo a gente não pedindo. Então, eu queria muito falar com vocês e deixar para vocês como essa manifestação de orgulho, o quanto isso é pesado na minha vida e quanto Deus tem falado comigo sobre isso, no sentido de mostrar que Deus cuida da gente, cuida das circunstâncias, mas o que Ele mais quer é que a gente esteja lá como publicando, falando: Deus tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E aí eu terminei, queria encerrar lendo o final do trecho que eu separei de Romanos, porque não tem como escapar. Se a gente pensa muito na gente mesmo, a gente não consegue obedecer. Isso que Paulo colocou para os romanos e coloca para a gente também. De amar as pessoas sem fingimento, não é fingir que está gostando, é amar de verdade. É tudo que for mal e tudo que fizer as pessoas pecarem, isso eu vou odiar, isso eu vou tirar da minha vida. A gente se apegar ao que é bom e ficar firme nisso, sabe? Olhar para os outros e falar: eu prefiro que você suba, mesmo que eu não suba, pode subir o degrau, não tem problema, pode pegar. Não ter preguiça, mas trabalhar com dedicação e servir ao Senhor, e esse para mim é o pior, é o com entusiasmo. Não adianta a gente fazer as coisas de qualquer jeito, não adianta a gente olhar para a obra de Deus e falar: ai, tudo bem, Deus, eu vou fazer. Não, Deus tem que efetuar na gente tanto querer quanto realizar. Então, vamos orar pedindo para Deus dar prazer para nós, para a gente conseguir honrar os outros com alegria, sabendo que a gente está fazendo isso como uma forma de obediência, tá bom? Aí eu coloquei no final só as 3 indicações de livros, que foram os que eu usei. Teve mais um que eu esqueci de colocar, que se chama Do Orgulho à Humildade. É um livro que foi escrito, eu não lembro agora o nome do autor, mas foi junto com a ABCB aqui do Brasil, a Aliança Bíblica de Conselheiros, a Aliança Brasileira de Conselheiros Bíblicos, que também é muito legal. Do Orgulho à Humildade chama. E os outros, assim, recomendo fortemente. Se você tem disponibilidade, leia, porque são transformadores, tá bom? E é isso, queria agradecer vocês, espero que tenham sido edificadas, como eu fui fazendo. Foi o que eu falei, quando eu mostrei as 6 manifestações de orgulho, pode ter certeza, doeu tanto em mim, quanto espero que tenha doído em vocês. Espero ter conseguido ajudar.